Continuando então a nossa série de vídeos sobre as distorções cognitivas, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que acontece muito na vida pessoal de muitas pessoas, que é chamada a tal da rotulação. A gente tem o costume de rotular outras pessoas e rotular a nós mesmos. E é interessante que geralmente essa distorção, lembramos que estamos falando sobre distorções cognitivas, que é a maneira que a nossa mente disfuncional, ela distorce a nossa realidade para que essa realidade moldada, interpretada disfuncionalmente, ela caiba em uma crença disfuncional. Então, mantendo esquemas disfuncionais que vão manter você, então, em comportamentos disfuncionais. O que acontece é que quando a gente não consegue realizar uma tarefa específica, ou a gente tem uma certa dificuldade em aprender na escola, quando a gente é mais jovem, mais criança, ou a gente não presta atenção àquilo que está à nossa volta, a gente faz uma certa rotulação, um mecanismo que vai rotular, então, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz e aquilo que a gente também não produz. Então, isso é uma forma que o nosso cérebro faz para manter aquela crença disfuncional ali e manter então essas distorções cognitivas. É quando a gente olha para uma pessoa também, até parando para pensar em preconceito, né? Quando a gente olha para uma pessoa fazendo aquilo que era para a gente fazer e a gente não tem a expertise que ela tem ainda. Com isso, a gente vai sempre tendo comportamentos que são totalmente disfuncionais. Por quê? Porque outras pessoas conseguem fazer. A gente rotula não a nós mesmos, mas nós rotulamos também as outras pessoas. Ora, se eu não consigo fazer, por que a outra pessoa consegue fazer? O pior, caso a pessoa ela não consiga fazer, né, a gente rotula aquelas pessoas mais próximas e até aquelas pessoas mais distantes, porque geralmente a gente faz essa volta toda com frases e pensamentos de que o fulano é burro, que a fulana não consegue, eu sou incompetente, eu sou o pior daqui, sou uma pessoa péssima, não vou conseguir porque eu não nasci para isso. Então essa distorção, ela é, na verdade, um raciocínio emocional. O que é um raciocínio emocional? Nós não conseguimos usar a realidade à nossa volta e aí a gente vai contrapondo as próprias realidades e o próprio ambiente a fim de caber naquela crença ruim, negativa, naqueles pensamentos que nós já temos. A gente não usa a parte crítica do nosso cérebro para isso, no caso. Por quê? Porque a gente usa a emoção, a fim da gente ter razão das coisas. É um circuito de recompensa que nós temos, aonde a gente faz essas observações emocionais, para a gente sair de alguma coisa que a gente não dá conta. E ainda que a gente envolva outras pessoas, a gente vai ter esse mecanismo, então, para afirmar essa própria distorção. A gente usa até a nossa amígdala cerebral, que é a parte ali do nosso cérebro, pelas emoções, medo, esquiva, fuga. E isso se dá porque a gente faz desse circuito cerebral para que a gente tenha uma amenização das interpretações que fazemos da nossa realidade. Ainda mais quando é aquilo que a gente não deseja para nós. Então a gente vai para o lado negativo das coisas, rotulando. E essa distorção, ela é interessante porque ela é usada para aumentar a nossa autoestima disfuncional em detrimento de outras pessoas, né? Se a gente rotula os demais, então era pra gente se sentir bem, era pra gente se sentir melhor. E não é esse o caso, não é isso que acontece, porque se o outro é ruim, o esquema que nós fazemos é se eu faço mal, é porque todo mundo faz mal, porque é assim. E se é assim, eu não preciso fazer. E é aí que a gente cai nesse ciclo em que a gente para de se empenhar porque os outros não estão fazendo, porque a gente não consegue fazer, e é assim mesmo, e a gente se força a acreditar que o outro não faz, dado ao rótulo que nós atribuímos a nós mesmos. Se o outro não faz, eu não preciso fazer. Se o outro não é melhor, eu
não preciso melhorar. E essa distorção, ela é altamente negativa para nossa autoestima, porque ela vai aumentar a procrastinação, esse resultado, né, da procrastinação, e condicionar a gente a hábitos disfuncionais que geram associações aí na realidade, né, porque a gente não está fazendo, a gente não está exercendo, e aí a gente vai acreditar em que a gente não tem sorte, a gente tem uma sorte, que o meu trabalho, que eu não consigo aprender de forma geral. A gente vai contribuindo ainda mais para essa distorção, a gente vai generalizando ainda mais, por quê? Porque a gente não consegue olhar para as conquistas, mesmo você tendo tudo, você tendo uma casa, um carro, uma família, um filho, uma esposa, um esposo, uma área profissional funcional, uma carreira boa, você não consegue olhar. Por quê? Porque não tem peso. E não tem peso porque existe um viés dado à associação de rótulo que nós fazemos para com as outras pessoas e para com nós mesmos previamente. Mas apesar de tudo, essa rotulação desse negócio é tão ruim assim, essa distorção é uma das mais, entre aspas, simples no seu processo de alteração, no seu processo de mudança. Porque quando a gente busca maneiras de validar racionalmente a rotulação disfuncional que a gente faz naquele quadro, na grande maioria das vezes, você não vai encontrar algo que seja real àquela rotulação que você fez. E aí, partindo dessa não realidade, o paciente, né, a pessoa no caso, ela começa a entender que a maioria das coisas que ela pensava eram apenas quando ela estava em um fator mais emotivo, né, dado a uma situação. Lembram disso? Modelinho cognitivo, situação, pensamento, sentimento e comportamento. Tá? E ela entende que essa emotividade irracional dela, como todas as distorções são irracionais, que não é real. E por ser irracional, por ser irreal, ela vai deixar de isolar a situação e ver como um todo. Quando ela isola, deixa, né, de isolar essa situação e ver como um todo, os preconceitos eles começam a ser mais amenizados. Né? Os preconceitos de outras pessoas e os conceitos que nós temos, que essa pessoa, que nós temos de nós mesmos. E aí nós conseguimos então nos expor a outras pessoas, a outros ambientes, sem ter esse viés de rotulação, sem ter essa autodefinição prévia de nós e uma definição de outras pessoas. O ambiente à nossa volta, a gente começa a ser mais funcional porque a gente não rotula, não tem que dar rótulo, a gente vê a realidade. E quando você vê a realidade, você tem uma alteração, então, do seu ambiente, do seu conhecimento, porque não é porque nós conhecemos uma pessoa hoje que a gente vai saber da vida dela. Esse negócio de a primeira impressão é a que fica, não tem que ser isso. A primeira impressão é a que menos deve ficar. Porque você vai conhecer a pessoa não por uma rotulagem da mesma, mas por aquilo que a pessoa é, pelo que a pessoa faz. E você vai entender isso, que rotular-se a si mesmo e rotular as outras pessoas é tão disfuncional e que nós não devemos fazer porque isso aumenta o nosso afastamento de nós mesmos, dos nossos bons atributos, das nossas boas coisas e dos outros. Então, nós quebramos essa rotulação quando nós deixamos, então, de isolar a situação como sendo única. É isso, pessoal. Mais um vídeo, então, sobre a nossa série aqui das distorções cognitivas. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar um comentário, um like, porque nós precisamos para ajudar mais e mais pessoas através da TCC e das terapias baseadas em evidências. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem.